Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos no curso de Legislação Social, né, nossa disciplina Legislação Social, semana 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto do direito do trabalho, qual é a função desse ramo jurídico. Vamos falar também um pouco sobre a distinção que é feita entre direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, e também vamos falar um pouquinho sobre noções importantes sobre o direito coletivo, para a gente compreender a atuação dos sindicatos, como se dão as negociações coletivas, como deve ser exercido o direito de greve. Greve, especificamente, nós vamos falar numa outra aula mais adiante, de forma mais detalhada. E também vamos falar sobre a estrutura dos sindicatos no Brasil e sobre as funções do direito coletivo. Então, inicialmente, podemos dizer que o objeto do direito do trabalho é a relação de emprego. No Brasil, o conjunto de normas que compõem o direito do trabalho, ou seja, o artigo 7º da Constituição, a CLT, outras leis fora da CLT, que são chamadas leis esparsas, se aplicam a um tipo de relação de trabalho, a uma espécie de relação de trabalho, que é a relação de emprego. Tanto, é até possível aplicar algumas regras de direito do trabalho a outras categorias de trabalhadores, como é o caso dos trabalhadores avulsos, né, os trabalhadores portuários, por força de previsão expressa na Constituição, a eles são estendidos direitos previstos para os empregados. Mas fora situações pontualmente previstas na lei, não se aplicam as regras de direito do trabalho a outros tipos de emprego, a outros tipos de trabalho, a outros tipos de ocupação que não sejam relações de emprego. Então, ao trabalho voluntário, a prestação de serviço, a empreitada, são outros conjuntos de normas que vão ser aplicados para regular, para reger essas relações. E a relação de emprego é aquela, nós vamos falar mais especificamente numa outra aula adiante no nosso programa, mas é aquela que se caracteriza por estarem presentes simultaneamente 5 requisitos. A relação de emprego urbana, ela é aquela em que se caracteriza o trabalho prestado por pessoa física, que realiza esse trabalho com pessoalidade, de forma não eventual, que significa de forma habitual, como a regularidade, de forma onerosa, o que significa que há ali uma intenção de receber um salário pelo trabalho que está sendo realizado, e sob dependência do empregador, que admite e dirige a prestação pessoal dos serviços. Sob dependência do empregador significa subordinação jurídica. Já é convencionado na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, que isso significa subordinação jurídica. Subordinário vem de estar sob ordens de alguém. Então, significa que este empregado, no contexto daquela relação de emprego, para prestar um serviço, para produzir um determinado bem, aceita restringir, por força do contrato de trabalho, a sua liberdade para se inserir naquela dinâmica produtiva, naquela dinâmica de prestação dos serviços. Então, no contexto da relação de emprego, o empregado é a parte que deve acatar as ordens do empregador, claro que dentro de alguns limites desse poder empregatício, né? E o empregador é a figura que tem um conjunto de prerrogativas que lhe permite dirigir, determinar o modo como o trabalho vai ser realizado, fixar o horário de trabalho, exigir ou não o uso de uniforme, enfim, né, estabelecer as diretrizes que, por outro lado, o empregado deve observar na condição de trabalhador subordinado. Existem outras modalidades de relação de emprego, às quais se aplicam também o direito do trabalho, que são o emprego doméstico e o emprego rural. Nós vamos falar os requisitos, as peculiaridades do vínculo de emprego doméstico e vínculo de emprego rural nas próximas aulas. Mas, então, só se aplica um conjunto de normas que compõem o direito do trabalho àquele que é empregado urbano, rural ou doméstico. Dentro das peculiaridades de cada um deles, podem haver variações nas leis, nas normas, nas regras que vão reger os contratos. E a função teleológica do direito do trabalho? O que é a função teleológica? Qual que é a direção finalística? O que o direito do trabalho busca? Busca a melhoria da condição social
do trabalhador. Quando nós começamos a ver as razões de surgimento do direito do trabalho, os fatores que levaram ao dirigismo contratual, a essa restrição da vontade das partes para que houvesse a estipulação de normas imperativas, normas obrigatórias que devem ser aplicadas para garantir um patamar mínimo, né, um conjunto mínimo de direitos, nós entendemos que existia um desequilíbrio econômico pelo fato do trabalhador subordinado, no contexto da Revolução Industrial, que foi o tipo de exploração do trabalho humano que se intensificou, né, a partir daquele momento, no século XIX principalmente, nós vimos que essa desigualdade, esse desequilíbrio econômico, fazia com que a figura do empregador, proprietário dos meios de produção, acabasse ditando as regras de um contrato, as regras sobre como esse trabalho ia ser realizado. Então, ele que determinava a jornada, determinava o salário, as condições em que o trabalho ia ser realizado, e acabava havendo uma superexploração desse trabalhador, porque não havia naquele contexto em que prevaleciam ideais liberais, inclusive o liberalismo contratual, ou seja, a não intervenção do Estado no contrato para estabelecer regras mínimas, naquele contexto houve distorção. Então, esta função do direito do trabalho, de criar regras para garantir ao trabalhador, né, presunções favoráveis, criar normas no sentido de tentar amenizar essas distorções, amenizar esse desequilíbrio que existe no plano fático, esse é o objetivo do direito do trabalho, está dentro desse contexto, né? O objetivo de buscar a melhoria da condição social do trabalhador. E o artigo 7º da Constituição, quando fala no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social, ele tem aí inerente o que a gente chama de princípio da progressividade, que tem a ver com essa função teleológica, essa direção finalística do direito do trabalho. Então, além de ter esse caráter protetivo, dessa via tutelar, em virtude dessa desigualdade, da origem de ser desigualdade, o direito do trabalho também deve buscar a progressão, a ampliação desses direitos, então a melhoria da condição social do trabalhador, sempre para adiante, né, de forma progressiva, além, então sempre buscando ir além. E existe, dentro do direito do trabalho, uma classificação, uma subdivisão, como alguns autores entendem, entre direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Na prática, gente, não existem dois direitos do trabalho, né? A gente tem um ramo jurídico, que é o direito do trabalho, que é uma ciência, né? No âmbito do direito, e sim, podem haver distinções em relação a princípios, institutos, matérias que vão ser pertinentes às relações entre empregado e empregador no âmbito individual. Então, por exemplo, questões relativas ao horário de trabalho, questões relativas às férias, direitos, deveres das partes no contexto da relação de emprego. Então, poderíamos dizer que ao direito individual, ou o direito individual se ocupa dos princípios, regras e institutos que são relacionados ao dia a dia da relação de emprego, ao contexto da relação entre empregado e empregador. Já no plano do direito coletivo do trabalho, nós estaremos falando mais sobre institutos, princípios e regras que tenham a ver com as relações dos seres coletivos. Então, dos trabalhadores e dos empregadores, mas considerada a sua atuação coletiva. Então, a gente vai falar sobre questões relativas à greve, à negociação coletiva, a relação dos sindicatos com os empregadores ou com o sindicato dos empregadores também. Então, o direito coletivo do trabalho, ele vai se dedicar a essas relações entre empregados e empregadores, mas considerada a atuação coletiva desses entes. E o que seriam seres coletivos, ou o que seria atuação coletiva? A partir do momento em que nós falamos, em que houve a transição daquele trabalho
que era realizado pelos servos nos feudos, né, durante a Idade Média, a transição do feudalismo para o capitalismo, em que foi lançado ao meio social o trabalhador juridicamente livre, né, vocês vão se lembrar isso das nossas primeiras aulas, só a partir desse momento é que a gente pode falar em algum tipo de regulação do trabalho. Mas, a princípio, esses trabalhadores formalmente livres, juridicamente livres, mas que não tinham liberdade de fato para escolher se iam trabalhar ou não, porque eles tinham que prestar o trabalho, obter o soldo, que na verdade seria possivelmente o salário para proverem a sua subsistência, a princípio eles não tinham uma organização, não tinham uma atuação coletiva, não tinham a noção de classe, de pertencimento, de integração, de soma, nenhum tipo de consciência coletiva. Mas nós vimos que, à medida em que esses trabalhadores foram sendo agrupados nas manufaturas, que depois se tornaram maquinofaturas e depois as fábricas, ao mesmo tempo em que eles foram ali concentrados com o interesse dos patrões, para que houvesse aí uma melhoria da qualidade, uma certeza de produção, maior controle sobre eles, sobre o tempo dedicado ao trabalho, ao mesmo tempo, essa agregação em prol dos interesses do empregador, do patrão, também fez com que houvesse um reconhecimento entre eles, uma formação de um sentimento de classe, de pertencimento, um reconhecimento de que eles estavam numa mesma situação de opressão e que eles tinham, entre aspas, o mesmo algoz que era o patrão. Né? Então, nesse contexto de agregação dos trabalhadores nas fábricas, nós temos o surgimento da consciência de classe, a noção de soma, de união, e eles passaram a perceber que, se organizassem de forma coletiva, eles poderiam ter maior poder de barganha frente ao empregador, frente ao patrão. Então, daí que surgiram as primeiras ações representativas de trabalhadores, né, representativas de classes. Então, a origem dos sindicatos está relacionada a essa atuação coletiva. O empregado individualmente agindo, ele tem menor poder de barganha, ele tem pouca influência nas decisões, ele interfere pouco nas decisões do empregador. Mas um conjunto de trabalhadores ou uma associação que possivelmente, né, deu origem aos sindicatos, que são as associações representativas, tanto dos empregados ou dos empregadores. Sindicato dos empregados, a gente chama de sindicato da categoria profissional, o sindicato profissional, e o sindicato que representa os empregadores, os patrões, nós chamamos de sindicato patronal. Então, daí que vem essa noção de ser coletivo, de atuação coletiva. E essa atuação coletiva, ela pode se dar tanto por parte dos trabalhadores, através de suas associações, que no Brasil são os sindicatos, e também através do empregador. O empregador, gente, é considerado por si só um ente coletivo. Ele não precisa estar sendo representado por um sindicato para que seja considerado um ente coletivo. E por que isso? Porque o poderio, né, a possibilidade que esse empregador tem de, com as suas decisões, gerar um impacto na vida de um trabalhador, no contexto daquela empresa, daquele empreendimento, em vários contratos de trabalho, até mesmo regionalmente, impactar, inclusive, as relações no âmbito nacional. Então, os empregadores, eles são considerados entes coletivos por natureza. Essas relações entre os entes coletivos, elas podem se dar no contexto de uma negociação coletiva. Então, quando a gente tem a atuação do Sindicato dos Trabalhadores negociando com o Sindicato dos Empregadores, a gente tem uma negociação coletiva, e se o resultado dessa negociação for positivo, gerar um acordo, um consenso, a gente diz que tem uma convenção coletiva de trabalho, ou uma CCT. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Se o Sindicato dos Empregados negocia com um empregador ou um grupo de empresas, e há consenso, essa negociação é exitosa, a gente vai ter, então, um acordo coletivo de trabalho. Então, a negociação coletiva é um processo que pode se dar entre entes coletivos
para a criação de normas jurídicas que vão ser aplicadas ao contrato de trabalho daquele empregado inserido no contexto de uma categoria profissional. E esses resultados, né, esse acordo coletivo de trabalho, essa convenção coletiva de trabalho, eles são chamados de instrumentos normativos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente entender. Os sindicatos, tanto podem ser associações de representação dos interesses dos empregados, quanto dos empregadores. Dentro da nossa estrutura sindical aqui no Brasil, nós temos um critério que define, em primeiro lugar, que os sindicatos eles não podem sofrer nenhum tipo de interferência do Estado. Na verdade, a Constituição de 1988, ela assegura no artigo 5º e assegura mais especificamente no artigo 8º a liberdade de associação, a liberdade de se vincular, de se desvincular de um sindicato, e também a não intervenção do Estado, seja na criação, seja na organização dos sindicatos. Isso, pessoal, foi considerado uma vitória democrática com a Constituição de 1988, porque no Brasil, os sindicatos tiveram uma atuação bastante importante nas primeiras décadas do século XX, né? Principalmente no período entre 1920 e 1930, existiam, né, ideais antagônicos ao capitalismo, existiam influências anarquistas, influências comunistas aqui, a formação do Partido Comunista Brasileiro, tudo isso fazia, sob a influência da Revolução Russa, né, de 1917, tudo isso gerou um contexto, naquela década, principalmente de 1920, em que havia uma preocupação, passou a haver uma preocupação do Estado em reconhecer direitos para os trabalhadores, porque o nosso processo de desenvolvimento industrial foi um pouco tardio aqui no Brasil em relação aos países da Europa, né? Porque nós fomos colonizados, porque nós tivemos a abolição da escravidão somente em 1888, nossa economia era basicamente sustentada pela agricultura, sendo que a mão de obra era predominantemente escrava, então houve o ingresso de imigrantes no país e junto com eles também um caldo aí de cultura, um caldo ideológico que movimentou a questão em torno da luta pelos interesses dos trabalhadores, né, dos trabalhadores, e a partir de 1930 houve uma postura mais incisiva do Estado, uma atuação no sentido de intervir nessas relações e de cooptar os sindicatos, para que eles se tornassem, na verdade, órgãos de composição e na conciliação de composição, e não, de fato, associações que buscassem uma mudança, uma superação daquele regime, daquele estado de coisas. Então, quando se fala em cooptação, sindicatos cooptados no Brasil, é nesse contexto em que o Estado, a partir da década de 1930, engessou, regulamentou a questão do funcionamento dos sindicatos, estabelecendo regras para a criação de sindicatos, forma de organização, estabelecendo critérios de enquadramento para que houvesse ali um controle do Estado sobre os sindicatos, né? Uma intervenção do Estado em relação aos sindicatos, para que eles deixassem de ser efetivamente atuantes, que eles pudessem incomodar a ponto de mudar o estado de coisas. Então, com isso, houve ali uma acomodação, uma cooptação desses sindicatos. E esse contexto de o Estado poder intervir, poder criar regras sobre o funcionamento do sindicato, deixou de existir quando nós tivemos a promulgação da Constituição de 1988, que teve avanços democráticos, na medida em que no artigo 8º fala que é vedada a intervenção do Estado na criação e no funcionamento dos sindicatos, que terão autonomia para decidirem como vão se organizar, para autogerirem, né, o seu funcionamento, tomarem as suas decisões. No entanto, ainda foram mantidos com a Constituição de 1988, dentro da nossa estrutura sindical, alguns traços antidemocráticos. Por exemplo, foi mantida a regra da unicidade
sindical. Unicidade sindical significa que só pode existir um único sindicato representando a categoria profissional ou a categoria econômica numa dada região, numa determinada base territorial. Aí vocês podem estar pensando, mas isso não é positivo, isso não gera fortalecimento, porque aí, se fosse possível pulverizar, espalhar os trabalhadores em vários sindicatos, os sindicatos seriam mais enfraquecidos, porque eles teriam uma representatividade menor. Para quem pensou dessa forma, faz sentido, mas não poderia haver uma imposição, né? O ideal não seria a unicidade, mas sim a unidade. Então, quem pensou dessa forma está pensando na unidade, um caminho em que pudesse haver o surgimento, a criação de mais de um sindicato e que, naturalmente, aquele que fosse mais atuante, que efetivamente conseguisse atuar na defesa dos interesses da categoria, prevalecesse como sindicato único. Mas aí seria uma situação não de unicidade imposta, regra, e sim de uma unidade natural. Então, quando a gente fala em pluralidade sindical, possibilidade de existir mais de um sindicato representativo da categoria profissional, essa pluralidade, essa liberdade poderia levar a essa unidade natural. Por exemplo, aqui no Brasil, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos mais de 15 mil sindicatos registrados. Na Alemanha, não passam de 20 os sindicatos fortes, né, que são efetivamente representativos de categorias importantes. Vejam a diferença. Então, o que acabou acontecendo? Essa quantidade enorme de sindicatos, ela não é algo que seja interessante para os trabalhadores, e eu vou explicar um pouquinho também por que tantos sindicatos no Brasil. Mas, primeiro, só para a gente entender essas regras de enquadramento sindical e acabar esse comentário sobre a Constituição de 1988. Então, em primeiro lugar, a Constituição de 88 teve um avanço democrático ao vedar a interferência do Estado na criação e na organização e no funcionamento dos sindicatos que têm autonomia para decidirem sobre isso. No entanto, ela manteve um traço antidemocrático, que é a unicidade sindical, que é uma regra segundo a qual só pode existir um sindicato representativo da categoria numa dada base territorial. Essa base territorial pode ser um município, pode ser um estado, pode ser uma região, pode ser até nacional. O Sindicato dos Aeronautas, ele é um sindicato nacional. O Sindicato dos Professores das Escolas Particulares é um sindicato estadual. O Estado de Minas Gerais tem um sindicato. Aqui, né, este a qual estou me referindo é estadual. Então, a base territorial mínima é do município. Não pode ser criado um sindicato de bairro, um sindicato distrital, por exemplo. E, além disso, um outro critério que era considerado antidemocrático, que era considerado negativo, era o imposto sindical ou contribuição sindical obrigatória, que ela é decorrente daquele período em que, quando houve, né, a preocupação do Estado de adotar uma postura intervencionista, de regular ali a atuação dos sindicatos, foi criado esse imposto sindical, que significava que os sindicatos poderiam ser criados e funcionarem sem que houvesse atuação efetiva na defesa dos interesses da sua categoria, porque eles teriam uma fonte de custeio. Eles teriam a contribuição obrigatória, que foi estabelecida naquela época, de maneira que cada trabalhador, independentemente de ser associado, de ter ido ao sindicato lá, batido na portinha do sindicato, ter feito a sua filiação, a sua inscrição, teria que fazer o pagamento de uma contribuição correspondente a um dia de salário que seria descontada do seu contra-cheque e repassada para o sindicato da categoria profissional respectiva, né, na qual o empregado estivesse enquadrado. Essa contribuição sindical obrigatória, ou imposto sindical, continuou existindo na Constituição de 88. E foi um ponto bastante criticado também. Por quê? Porque com isso, gente, você tira a necessidade dos sindicatos se movimentarem para conquistar, a partir de uma atuação efetiva, combativa,
na defesa dos interesses da categoria para conquistar os associados e conseguir se manter e ter fonte de custeio espontânea, com base naqueles sindicalizados que foram até o sindicato e concordaram em se associar e pagar mensalidade, etc. Esta contribuição sindical obrigatória continuou sendo prevista na Constituição de 88 e só deixou de existir com a reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017, ela eliminou o imposto sindical. Houve até uma discussão se uma norma infraconstitucional, né, uma lei federal poderia modificar a Constituição, e aí, como ela era regulamentada na própria CLT, o entendimento que prevaleceu é que sim, que poderia haver essa supressão, essa retirada. Então, houve uma correção de algo que era antidemocrático, que tinha sido mantido na nossa Constituição, com a Lei 13.467 de 2017? Sim. O problema foi o modo como foi feita essa retirada da contribuição sindical obrigatória, do dia para a noite, né? Apesar de a gente ter tido um período de vacácio legis, um período em que foi publicada a Lei 13.467 de 2017, até ela entrar em vigência, a partir do dia 11/11 de 2017, não foi dado um prazo para os sindicatos, não foi previsto para os sindicatos se adaptarem, se adequarem a essa nova realidade. Então, não foi de forma gradual, foi uma supressão do dia para a noite, né? Abrupta. E qual foi o objetivo disso? Claramente, gente, desestruturar os sindicatos. Por que eu falei que até a reforma trabalhista a gente tinha cerca de 15 mil sindicatos? Agora eu nem tenho mais esse número exato para passar para vocês, mas muitos sindicatos fecharam as portas quando foi retirado o imposto sindical. E aí muita gente vai pensar assim, mas sindicato não faz nada pela categoria, tem que acabar mesmo, tem que fechar as portas. A gente acaba repetindo essa retórica que faz parte daquilo que a gente viu nas nossas primeiras aulas sobre o contexto em que a gente tem o direito do trabalho hoje, o contexto em que a gente tem as reformas hoje. Isso tudo faz parte de um discurso de desvalorização, de desconstrução das conquistas sociais, da matriz cultural, de impor a nova racionalidade neoliberal, principalmente a partir da década de 1970. E no Brasil, isso é agravado pelo fato dos nossos sindicatos, tradicionalmente, a partir da década de 1930, terem sido cooptados pelo Estado e ficarem engessados. E realmente foi permitido que surgissem sindicatos e que se mantivessem com a contribuição sindical obrigatória, sem que houvesse efetiva atuação na defesa dos interesses da categoria. Mas não podemos generalizar, porque existem muitos sindicatos que são atuantes, e os sindicatos são muito importantes no processo de construção de normas jurídicas, no processo de concretizar a função teleológica do direito do trabalho, de buscar a melhoria da condição social, e, além disso, também na pacificação de conflitos, no diálogo com os empregadores. Então, nós não podemos reproduzir esse discurso, e justamente porque, a partir da década de 1970, com a reorganização produtiva, o modelo Toyota de produção, que a gente já falou aqui, o toyotismo, que levou à reorganização das empresas para que elas se tornassem empresas enxutas, empresas, ao invés de verticalizadas, que dominavam o processo de produção do início ao fim, elas fossem horizontalizadas, cuidassem da gestão dos processos, integrando várias empresas satélites, empresas irmãs, e dentro do processo de produção, jogando etapas, departamentos inteiros para fora da linha de produção, e só depois juntando tudo isso, gerindo para montar um veículo, ao invés de produzir um veículo, para ficar com esse exemplo aí da montadora de veículos, né? E daí? E daí que isso também permitiu uma pulverização dos trabalhadores em diferentes setores, em diferentes empresas. Consequentemente, a representação sindical também ficou pulverizada. E por quê? Porque aí vem um outro critério relativo à nossa estrutura sindical. Como que é o critério de enquadramento sindical no Brasil? Para que eu seja representada pelo sindicato dos professores, eu preciso ir lá no sindicato dos professores para me associar, para me filiar? Não.
o critério de enquadramento sindical no Brasil, ele é automático. Ele independe de filiação e de associação. Então, Fernanda não precisa ir ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais para ser representada pelos sindicatos professores e para ver aplicados os direitos previstos em acordo e convenção coletiva que sejam firmados pelo meu sindicato com o meu empregador ou pelo meu sindicato com o sindicato do meu empregador. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que acordos, convenções coletivas, eles se aplicam independentemente do trabalhador ter se vinculado formalmente ao sindicato. Não precisa ser filiado para ter os direitos de acordo e convenção coletivas aplicados. Certo? Muito bem. E quais são esses critérios de agregação de enquadramento sindical no Brasil hoje? A CLT, no artigo 511, parágrafo 2º e 3º, ela traz dois critérios. Um critério de categoria profissional diferenciada. Para algumas profissões, em virtude da aproximação, eles falam em similitude, semelhança do trabalho que é realizado, e às vezes por existir um estatuto próprio, uma regulamentação própria. Então, por exemplo, existem na CLT alguns capítulos. Um capítulo que trata dos professores, um outro capítulo que trata dos motoristas, por exemplo. Então, haver uma regulamentação específica ou pela similitude de profissões faz com que o enquadramento sindical seja pelo critério da categoria profissional diferenciada. Então, professores, motoristas são exemplos de categorias profissionais diferenciadas. Já o outro critério, que é o mais amplo, né? Se não houver categoria profissional diferenciada, se não existir um estatuto próprio para aquela profissão, que é na regra geral, que é esse segundo critério. Critério por categoria profissional. Então, enquadramento sindical por categoria profissional. O primeiro é categoria profissional diferenciada e esse segundo é por categoria profissional. Que não leve em consideração, esse segundo critério, não leve em consideração a atribuição, a atividade, a função do trabalhador naquele contexto da empresa ou da prestação de serviço. Leva em consideração a atividade econômica explorada pelo empregador. Por exemplo, dentro de uma indústria metalúrgica, desde o porteiro, a secretária, até quem efetivamente trabalha na linha de produção, na metalurgia propriamente dita, todos estarão enquadrados pelo critério de profissão, enquadramento por profissão, a partir da atividade econômica do empregador, que é a metalurgia. Então, todos eles serão representados pelo sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica. Só os que forem de categorias profissionais diferenciadas serão representados por outros sindicatos. Então, se, por exemplo, se eu tiver motoristas contratados por essa indústria metalúrgica, aí para os motoristas, a gente vai falar que a regulamentação ou a representação é feita pelo sindicato dos motoristas do estado de Minas Gerais. Certo? Então, esses critérios fazem com que, com essa reorganização produtiva, que começou a acontecer a partir da década de 1970, várias etapas do processo produtivo sendo segmentadas, espalhadas em empresas diferentes, e com a terceirização, se o enquadramento é de acordo com a atividade do empregador, isso vai fazer também com que a representatividade desses empregados fique diluída. Na verdade, o enquadramento sindical vai ser de acordo com cada uma dessas atividades que as empresas satélites fazem. Então, ao invés de a gente ter por exemplo, na planta de uma grande empresa que era fabricante de automóveis, 15 mil empregados vinculados a um único sindicato, quando essa grande empresa, fábrica de automóveis, vira uma montadora de automóveis e passa a ter, por exemplo, 4 mil empregados diretos, porque os outros estão pulverizados, espalhados em outras empresas menores, vai haver uma considerável quebra, né, dentro desse contexto, assim, pensando em força, resistência, poder de barganha, vai haver um enfraquecimento.
Então, nesse contexto é que os sindicatos no Brasil, eles viveram, a partir de 1930, essa cooptação, e a partir da década de 1970, nesse contexto, né, de pulverização da representação do enquadramento sindical, e a partir da década de 1990, com a intensificação do discurso de flexibilização das normas trabalhistas, né, um período de desprestígio muito grande. Mas os sindicatos, como eu falei, continuam sendo importantes na defesa dos interesses da categoria. Inclusive, pessoal, estrategicamente, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, é o principal instrumento da reforma trabalhista no Brasil. E ela passou a vigorar no dia 11 de 11 de 2017, como eu falei, que foi a que suprimiu o imposto sindical obrigatório. Ela passou a enunciar em vários dispositivos, alterou a CLT em vários dispositivos, mais de 100 artigos, e passando a enaltecer o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O que significa isso? Dar maior autonomia para as negociações coletivas e negociações individuais. Negociação coletiva é aquela que se estabelece entre seres coletivos. Obrigatoriamente, uma negociação coletiva tem que contar com a participação do sindicato dos trabalhadores, porque os empregados sozinhos não têm a natureza de seres coletivos, então eles, para atuarem coletivamente, precisam estar representados pelo seu sindicato. E do outro lado, numa negociação coletiva, pode estar uma empresa, um conjunto de empresas ou o sindicato dos empregadores. Ou ainda uma federação, uma confederação, dentro da estrutura sindical brasileira, nós temos os sindicatos, e o conjunto de 5 sindicatos de uma mesma categoria pode formar uma federação. Um conjunto de 3 federações ou mais pode formar uma confederação. Então, dentro da nossa estrutura existem essas figuras. Quando veio a Lei 13.467 de 2017, ela passou a, em vários dispositivos, enaltecer a possibilidade do sindicato negociar questões que até então não estavam previstas de forma expressa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses limites da negociação coletiva. Então, daí que vem o termo autonomia negocial ou prevalência do negociado sobre o legislado. Então, para fazer prevalecer aquilo que é objeto de um ajuste da autorregulação sobre uma lei que é estabelecida pelo Estado, que é imposta pelo Estado. Então, a prevalência da regulamentação pelas próprias partes, em detrimento daquela regulamentação heterônoma, que é imposta pelo Estado. Essa é a finalidade. Mas, isso parece positivo, professor. Não é o natural, né? O futuro, não é isso? Que a gente tenha menos leis e mais negociação? Concordo. Eu acho que deveria mesmo haver uma participação maior do sindicato, acho que deveria ser assim. A questão é o contexto em que se dá, e o contexto vem junto com a retirada da contribuição sindical obrigatória, que eu também acho que já deveria ter sido retirada, mas da forma como tudo aconteceu, como diz o Márcio Viana, é a mesma coisa que você colocar um lutador dentro do ringue, amarrado, para lutar, e falar assim, agora você que lute, né? Sindicato que lute. Então, o sindicato completamente desbaratinado, completamente dificuldades por ter perdido a principal fonte de custeio, já vinha num processo, desde o início desse processo de desconstrução cultural, de flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Os sindicatos já vinham entrando nas negociações há muito tempo para tentar manter benefícios que eles tinham negociado anteriormente. Os sindicatos já não estavam nem conseguindo, por conta dessa pressão sobre a questão do trabalho, para desconstruir, para flexibilizar, para precarizar as condições de trabalho, para diminuir o custo do trabalho, com essa visão, né, de que é um custo, os sindicatos já entravam na negociação para não perder muito. E não para realmente melhorar a condição do trabalhador, para impor novas, para tentar obter novas vantagens no contexto da relação de emprego. Então, vem nesse contexto e fala com o sindicato, agora você tem liberdade maior ainda para negociar.
O que o legislador, na verdade, apesar de ter falado, né, que era para uma questão positiva, o que o legislador, na verdade, estava proporcionando com isso? Que o sindicato fosse utilizado para chancelar, para dar um verniz de legitimidade, porque está dentro da norma jurídica, o direito permite, então, para parecer que está certo, o processo de desconstrução. Olha só, o intervalo aqui vai ser de 30 minutos, ao invés de 1 hora, que é o mínimo de intervalo para refeição e descanso, para quem exercer jornada superior a 6 horas, pela CLT era de 1 hora. A partir da reforma trabalhista, o empregador, o sindicato dos empregados, pode negociar com o empregador, ou com o grupo de empresas, ou com o sindicato dos empregadores, um intervalo de 30 minutos. Então, se o sindicato negociou, o sindicato sabe o que é melhor para a categoria, foi num processo de uma negociação coletiva, então isso prevalece. Então, dá um caráter de legitimidade, faz parecer que está correto do ponto de vista jurídico, porque a lei permite o sindicato estar interferindo, então o sindicato passa a ser utilizado nesse contexto em que a gente tem essa situação em que o sindicato já se encontrava e algo que deveria ser positivo, mas que deveria ser uma construção gradual, natural, do sindicato efetivamente recuperar a sua base de representação, ter poder de barganha. Não há paridade de armas, não há um equilíbrio. Mesmo o sindicato sendo um ente coletivo, gente, ele não está em paridade de condições para negociar com a empresa, o grupo de empresas, nesse contexto, nesse processo complexo que vem acontecendo desde 1970, tá certo? Muito bem. Então, falando um pouquinho mais aqui para a gente fechar sobre a negociação coletiva, nós sabemos que a atuação dos sindicatos pode servir tanto para, deixa eu baixar só um pouquinho aqui, ó, as funções do direito coletivo, a atuação do sindicato pode permitir a geração de normas. Então, uma negociação coletiva pode dar ensejo a um acordo coletivo de trabalho, a uma convenção coletiva de trabalho, que vão criar normas jurídicas que vão ser aplicadas aos trabalhadores representados por esses sindicatos dentro daquela base territorial. Além disso, a negociação coletiva, a atuação dos sindicatos também pode servir para pacificação de conflitos. E aí podem ser utilizados instrumentos como a mediação para chegar à pacificação de um conflito. Também pode ser tomado o caminho da arbitragem, ou os próprios sindicatos negociando podem chegar à pacificação de um conflito. É um instrumento também de democratização do poder, que vai permitir um diálogo e que as decisões não sejam tomadas somente pelo empregador, então tem esse aspecto social e político. O empregador não decidirá sozinho, ele vai negociar, vai dialogar. E, além disso, permite, sob o aspecto econômico, uma adequação setorial negociada. O que significa essa adequação setorial? Pode acontecer, em alguns segmentos de atividade, que haja necessidade de ajustar a regra geral que está prevista, por exemplo, na CLT. Suponhamos que um determinado empreendimento precisa funcionar 24 horas por dia, mas a legislação fala em 8 horas de trabalho no máximo e 44 horas semanais. Então, pode ser que para aquela categoria especificamente seja ajustado o regime de compensação de jornada. Então, vou admitir que os trabalhadores cumpram até 10 horas de trabalho por dia e que esse acréscimo de 2 horas no horário seja compensado com a redução em outro dia de trabalho, com a concessão de folgas. Então, dentre as finalidades que o direito coletivo cumpre, essas, né, são as principais, e a atuação para tanto se dá através da figura dos sindicatos da categoria profissional. A greve, a gente não vai falar especificamente sobre ela hoje, a gente vai ter uma aula específica sobre greve mais para frente, mas é importante saber que a greve é um direito constitucionalmente reconhecido aos trabalhadores, fazer greve é um direito que os trabalhadores têm, e a greve ela não é um instrumento de resolução do conflito em si, mas a greve é um poderoso instrumento para os trabalhadores fazerem frente ao empregador no sentido de pressionar para que uma negociação coletiva
se desenvolva, né, ou para a conquista de determinados direitos. Existem algumas regras, alguns requisitos para que a greve seja considerada lícita. E aí é muito interessante perceber que, acabei de falar, né, a cooptação que houve dos sindicatos. O Estado regulamentou os sindicatos para poder ficar mais fácil controlados. O Estado regulamentou a negociação coletiva para estabelecer limites e uma previsibilidade. O Estado regulamentou o direito de greve na Lei 7783. Para quê? Para evitar, para tirar o que ela tinha de mais vantajoso para os trabalhadores, que era o elemento surpresa, que era justamente a imprevisão. Então, o direito, ele se apropriou de instrumentos, de técnicas, de ferramentas, de mecanismos que os trabalhadores encontraram desde os idos lá da Revolução Industrial para poderem buscar a melhoria de suas condições de trabalho, para poderem resistir à superexploração dos empregadores. Mas a gente depois vai falar especificamente sobre a greve. Então, finalizando aqui, falando um pouquinho sobre a negociação coletiva, no artigo 7º, no inciso 26 da Constituição, está previsto que é reconhecida a validade dos instrumentos normativos. O que são instrumentos normativos? São acordos coletivos de trabalho, convenção coletiva de trabalho e sentenças normativas. Então, são 3 tipos. 2 deles, o acordo e a convenção coletiva, são provenientes de negociação que conte obrigatoriamente com a participação do sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica ou empresa ou empresas. No caso de ACT, pode ser direto, vai ser feito com uma empresa ou com um conjunto de empresas, e da CCT, sindicatos negociando. Sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. Se esta negociação coletiva não for exitosa, ela for frustrada, pode ser instaurado de comum acordo, conforme o artigo 114 da Constituição, um trabalhista que chama dissídio coletivo. Então, os dissídios coletivos são instaurados no âmbito dos tribunais regionais do trabalho ou do TST, depende da base territorial de atuação dos sindicatos envolvidos naquele dissídio coletivo, e aí eles colocam a questão para ser discutida e decidida pelo tribunal. Dizem para o tribunal, estamos em processo de negociação, mas não conseguimos chegar a um consenso. Então, diante dessa impossibilidade de êxito via negociação coletiva, nós queremos que o tribunal decida a questão. E o tribunal, ao decidir, profere uma sentença normativa. Ela tem corpo de sentença, mas ela tem alma de lei. Todos esses 3, gente, acordo, convenção coletiva e sentença normativa, criam normas jurídicas que vão ser aplicadas durante o período de vigência desses instrumentos normativos aos contratos de trabalho. Por exemplo, o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais negocia com o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais, e daí surge uma convenção coletiva de trabalho que estabelece, por exemplo, o direito ao vale alimentação de X reais, que vai ser aplicado, que vai ser devido durante o período de vigência daquela CCT. O período de vigência da convenção coletiva, do acordo coletivo, pode ser de 1 ano até, no máximo, 2 anos. Quando acaba o período de vigência dessa convenção coletiva, pode sobrevir, né, pode haver uma outra negociação e vir uma outra convenção coletiva que vai ser aplicada a partir dali. Se a negociação seguinte, né, do instrumento normativo que vai passar a vigorar depois desse, se essa negociação tem início antes de 60 dias do fim do primeiro instrumento normativo, do fim da vigência, então, por exemplo, a CCT, que foi feita em 2019, vai deixar de estar vigente no dia 30 de setembro. Se o Sindicato dos Empregados, o Sindicato dos Empregadores começam a negociar antes de 60 dias do fim, antes de 60 dias do dia 30/9, o próximo instrumento normativo, a próxima convenção coletiva, vai passar a vigorar na data base, ou seja, no 1º de outubro de 2019.
seguinte ao término da vigência do instrumento anterior. Então, esse critério é para que não haja um lapso, não haja um período descoberto sem a vigência de um acordo ou de uma convenção coletiva, desde que haja uma organização. Mas como não é possível forçar a outra parte a negociar, então vai depender de uma intenção nessa negociação. E, nesse ponto, é interessante perceber que a gente tinha na jurisprudência a súmula 277 do TST, que trazia o entendimento de que as previsões de acordos e convenções coletivas continuariam sendo aplicadas mesmo depois que acabasse o período de vigência, até que tivesse um outro acordo ou convenção coletiva revogando de forma tácita ou expressa aquelas previsões. Revogar significa dizer que não vai aplicar mais. Tacitamente se a próxima convenção coletiva veio e não falou nada do vale alimentação que estava previsto no acordo ou na convenção coletiva anterior, significa que não é mais devido. Isso é um tipo de revogação tácita. Silenciou, não repetiu, então revogação tácita. Revogação expressa. Não se aplicam, não continuam sendo devidos os direitos previstos nas cláusulas que não foram repetidas nesse instrumento normativo. Então, falou expressamente, não vai ter direito mais ao vale alimentação, por exemplo, né? Mas esse entendimento ele foi superado em 2016. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da súmula 277, entendendo que era vedada a ultratividade, que é a produção de efeitos, a obrigação de um empregador aplicar regras contidas em instrumentos normativos depois que acabasse o prazo de vigência. E aí, quando tivemos a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, isso foi incorporado, esse entendimento que o STF teve lá em 2016, foi incorporado no texto da CLT. E o artigo 614, parágrafo 3º, prevê que, expirado o prazo de vigência de um acordo ou de uma convenção coletiva, não é mais devida a aplicação das cláusulas dos direitos ali previstos. E aí o empregador tem que tomar muito cuidado com o seguinte: se estava previsto lá o vale alimentação até o dia 30 de setembro de 2021, não foi feito outro instrumento normativo posteriormente. A partir de outubro de 2021, o empregador não tem que conceder mais essa obrigação, porque ele não tem previsão normativa que o obrigue a isso. Agora, se o empregador continua por liberalidade, eu quero, não vai fazer diferença para mim, já faz parte do costume aqui da empresa, eu vou continuar dando. Aí, se ele continua concedendo por liberalidade, uma faculdade que ele passou a conceder por liberalidade, por faculdade que ele tinha, vontade própria, isso vai fazer com que haja uma aderência ao contrato. Ele não vai mais poder tirar, porque antes era uma previsão normativa, estava previsto em acordo ou convenção coletiva obrigação. A partir do momento que não tem mais a obrigação prevista em acordo ou convenção coletiva e ele continua dando, ele cria uma cláusula contratual, unilateralmente, à vontade só dele, né? Mas criou uma cláusula contratual, e aí, de acordo com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, com o princípio da condição mais benéfica, ele não vai mais poder retirar esse benefício. Ele só vai poder tirar esse benefício se for para conceder um outro benefício ainda melhor. Princípio da condição mais benéfica, a gente vai falar de princípios numa outra videoaula, tá certo? Então, só para vocês compreenderem a aplicação das normas da convenção coletiva no tempo. E cuidado, porque somente dentro de uma determinada base territorial. Se eu tiver, por exemplo, em São Paulo, eu sou professora no estado de São Paulo, não serão aplicadas ao meu contrato de trabalho as normas previstas numa convenção coletiva pactuada entre o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e o Sindicato das escolas particulares do Estado de Minas Gerais, porque a minha atuação foi em São Paulo. Certo? Beleza. Para a gente finalizar, um pouquinho sobre os limites da negociação coletiva. O artigo 7º, caput da Constituição, ele prevê, como eu já falei, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros, que visem a melhoria de sua condição social
Aí vai falar em uma série de incisos, alguns desses direitos que são considerados o mínimo. E eu já falei para vocês que esse caput do artigo 7º, ele enuncia o princípio da progressividade e, ao mesmo tempo, o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele é um dispositivo que veda a retirada de direitos. Até porque os direitos fundamentais, que a gente já viu o que são direitos fundamentais em outra videoaula, né? Os direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição. Conforme o artigo 60, parágrafo 4º da CLT, eles não podem ser retirados por normas infraconstitucionais, né? O processo é muito mais complexo para retirada de direitos sociais. Então, por que eu estou falando desse dispositivo? Porque ele é a diretriz para a negociação coletiva. Então, se me perguntarem assim, professor, quais são os limites da negociação coletiva? Até que ponto o sindicato pode negociar validamente, mesmo no contexto da reforma trabalhista? Minha resposta é: existem direitos que são de indisponibilidade absoluta e direitos que são de indisponibilidade relativa. Indisponibilidade absoluta é que não são transacionáveis, que não são passíveis de serem relativizados. Por exemplo, saúde do trabalhador. Posso negociar de maneira que o empregado não tenha que usar EPI mais, o empregador não tem a obrigação de fornecer equipamento de proteção individual? De forma alguma. Então, os direitos que são de indisponibilidade absoluta estão relacionados principalmente à saúde, à vida do trabalhador. Os outros que são passíveis de negociação, de indisponibilidade relativa, também existem alguns limites. Eles têm que ser interpretados dentro dessa progressividade de direitos. Claro que, às vezes, no contexto de uma negociação, o sindicato aceita que aquela categoria trabalhe 10 horas por dia, num sistema de compensação de jornada, porque vai haver redução em outro dia ou folga no outro dia, mas, por outro lado, negocia ali a concessão de um vale-alimentação. Então, a negociação não pode ser vista de forma estática, porque a gente não pode olhar só para uma cláusula, é um sistema, né, um contexto dessa negociação, outras cláusulas, outros benefícios. Mas sempre nessa perspectiva de progressão. Existe um entendimento, existia principalmente antes da reforma com mais força, né, a aplicação dessa interpretação, desse entendimento, de que somente poderiam ser negociados os aspectos que estão especificados na Constituição. No artigo 7º, inciso 6º, que fala de redutibilidade salarial, salvo acordo ou negociação coletiva. Artigo 7º, inciso 13, limitação de jornada de 8 horas, carga semanal de 44 horas, salvo acordo ou negociação coletiva. Artigo 7º, inciso 14 da Constituição, jornada noturna ininterrupta de revezamento de 6 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, algumas vozes, na doutrina, na jurisprudência, entendiam que o sindicato poderia negociar somente dentro desses 3 dispositivos, de acordo com essa limitação. Já outros sustentavam, de uma forma mais ampla, que se o sindicato pode negociar até a redução de salário, que é a obrigação mais importante, a principal obrigação no contexto de uma relação de emprego, então ele poderia negociar outros aspectos. O que prevalece hoje? No contexto da reforma trabalhista, com esse contexto de desconstrução dos direitos sociais que eu falei para vocês, nós temos o artigo 611-A da CLT, que estabelece exemplificativamente quais seriam os direitos passíveis de serem negociados. E no artigo 611-B da CLT, o que não poderia ser negociado. Então, hoje em dia, o entendimento que prevalece é de que há uma maior liberdade, uma maior autonomia, o conjunto de normas que poderia ser negociado é muito maior do que aquele no contexto antes da reforma trabalhista. Mas, voltamos a ter que interpretar, né, proponho a vocês uma interpretação, uma aplicação sempre comprometida com a Constituição. Porque a Lei 13.467 de 2017, ela é uma norma infraconstitucional. Ela não pode implicar em transgressão, em deixar de aplicar os princípios, certo? Então, por enquanto, né, para essa videoaula, ficamos por aqui, e numa próxima a gente vai falar sobre os princípios do direito do trabalho.